Olá, minha gente. Então, tudo na paz? Maravilha. Vamos resolver a questão 91 do caderno de prova de Ciências da Natureza do Enem 2020, o caderno azul, tá certo? Vamos lá para a luz, então? Muito bem. Tem essa tirinha aí do Garfield. Você pode dar uma olhada aí sobre o que acontece na tirinha, né? E aí vem: por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na tirinha? Pessoal, antes da gente ir para as possibilidades de resposta, eu queria relembrar com você alguns conceitos. Veja só. Corpo neutro é o corpo que tem o mesmo número de prótons e elétrons. Um corpo só vai ser classificado como eletrizado se existir uma diferença entre seu número de prótons e elétrons. Agora, você não pode se esquecer que o número de prótons não muda, porque para os fenômenos da eletricidade, nada acontece no núcleo do átomo. Então, quem pode mudar? O número de elétrons, em duas possibilidades. Ou o corpo perde elétrons ou recebe elétrons. Se ele receber elétrons, ele fica com excesso de elétrons, se preferir, tem mais elétrons do que prótons, e será classificado como eletrizado negativamente. Se ele perder elétrons, ele fica com falta de elétrons, então tem menos elétrons do que prótons, e é classificado como eletrizado positivamente. Agora, para que um corpo sofra esse processo então de eletrização, que é provocar no corpo uma diferença entre seu número de prótons e elétrons, tem três possibilidades. São os processos de eletrização por atrito, contato e indução. Veja que na tirinha o que acontece é a eletrização por atrito. Esse processo, eletrização por atrito, pessoal, ou triboeletrização, ele tem uma condição única para acontecer, que os corpos que você provoca o atrito, que eles sejam de materiais diferentes. Então, o Garfield, os seus pelos e a calça dessa pessoa que está aí são de materiais diferentes. Há o atrito entre eles e há o deslocamento de elétrons de um corpo para outro. Com isso, os pelos do Garfield ficam eletrizados e se repelem, provocando esse fenômeno curioso aí, certo? Então nós temos que buscar, entre as opções, algo que seja conivente com isso. Um deslocamento de elétrons de um corpo para outro, fazendo com que os pelos do gato fiquem eletrizados e dessa forma há uma repulsão entre eles, entre os pelos, provocando essa situação aí que parece que o Garfield não gostou muito, né? Vamos lá para as opções. Troca de átomos entre a calça e os pelos do gato. Essa aí é muito ruim, né, pessoal? Troca de átomos aí é muito ruim, né? Diminuição do número de prótons nos pelos do gato. O número de prótons, como eu te falei, não muda. Criação de novas partículas eletrizadas nos pelos do gato. Essa também é muito ruim, né? Criação de novas partículas. Movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato. Bom, aí você matou a resposta, né? E finalmente a repulsão entre partículas elétricas da calça e dos pelos do gato. Não. A repulsão vai acontecer, mas de que forma? Entre os pelos do gato, porque eles ficaram eletrizados com cargas de mesmo sinal. Afinal de contas, o que acontece? Há um deslocamento de elétrons ou dos pelos para a calça, e dessa forma os pelos se eletrizam positivamente e se repelem entre si, ou da calça para os pelos. Sendo assim, os pelos se eletrizam negativamente e se repelem entre si. Não é, escute, não é repulsão entre a calça e os pelos do gato, tá? Não é isso. A repulsão só acontece quando há eletrização com o mesmo sinal. E nesse caso, calça e pelos do gato se eletrizam com sinais opostos. Perfeito? Volta lá então. Vamos lá marcar o gabarito então. Olha só, dá uma olhada aí, né? Movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato. Perfeito. Gabarito letra D. Mas você pode estar se perguntando: quem que ficou eletrizado negativamente? Quem que recebeu elétrons? Se preferir, quem que ficou eletrizado positivamente? Quem que perdeu elétrons? Os pelos do gato ou a calça? Mas veja que para você marcar a resposta correta nessa questão, isso não se fez necessário. Se
a questão exigisse de você que determinasse quem fica eletrizado positivamente, quem fica eletrizado negativamente, a questão deveria te dar uma tabela indicando, com materiais na tabela, a tendência de perder elétrons de cada um deles. Essa tabela, que daria a ordem sobre essa tendência, ela se chama série triboelétrica, mas nessa questão você não precisou dessa série, ok? Muito bem, eu vou ficando por aqui, deixo para você um forte abraço. Se gostou da resolução, deixa o seu like. Se não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, tem muito material para aprender física. Até a próxima aula.